Fala galera do xadrez, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rogério Nunes e esse é o canal Xadrez Digital e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós continuamos aí acompanhando a grande final do Campeonato Brasileiro de Xadrez Absoluto 2018. A final está sendo entre Crico Mekhitaryan e o Roberto Molina. Na partida número 1 houve um empate com o Molina jogando de brancas. Na partida número 2, então, nós temos o Crico jogando de brancas e o Roberto Molina jogando de negras. E deixando aquele recadinho básico aí, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações dos vídeos. Curte o vídeo para o YouTube perceber que o meu conteúdo está sendo relevante para vocês e aumentar o alcance dos meus vídeos e o alcance do meu canal. Sem mais delongas, vamos à partida então. Crico Mekhitaryan tem 2.535, grande mestre, representando São Paulo. Roberto Molina, 2.458, está representando o estado do Acre. E o Crico Mekhitaryan começa com cavalo F3. E aqui já é bom tecer alguns comentários. Cavalo F3 é um dos lances mais flexíveis, se não o lance mais flexível que as brancas podem fazer no primeiro lance. Aqui as respostas das negras são mais variadas. As negras podem jogar C5 e aí depois de E4, D6, podemos ir para uma siciliana aberta. As negras podem jogar E6 e depois de E4 vamos ter aí uma francesa. As negras podem jogar depois de cavalo F3 C6 e depois de E4 nós vamos ter uma defesa Caro-Kann. Então assim, a possibilidade das negras aqui é muito grande após cavalo F3. E as brancas também podem responder de diversas maneiras. Com cavalo F3 elas podem jogar depois C5 e jogar uma inglesa. Podem jogar D4 e ir para uma abertura do peão da dama normal. São muitas opções quando se joga cavalo F3. Por isso aí eu considero um lance muito flexível. É talvez o lance mais flexível que as brancas podem fazer no primeiro lance. Mas aí depois de cavalo F3 seguiu D5, C4, E6, G3 e o Crico vai fianquetar o bispo das casas claras aqui em G2. Seguiu o cavalo F6 desenvolvendo normalmente, bispo G2, D4, E3. E aqui um lance natural para as pretas é jogar com C5, colocando mais uma defesa no peão de D4, e aí as brancas aqui tem duas opções. Uma delas é E por D4, que vai seguir C por D4, roque, cavalo C6 e D3, e aqui as negras têm um centro bem forte, dois peões centrais, e as brancas têm essa debilidade aqui em D3, que é um peão atrasado. Outra opção depois de C5 é as brancas jogarem com roque, cavalo C6, D3, bispo D6, E por D4 e C por D4. E é uma variante bem parecida com a variante anterior. Mas aqui nessa posição, depois de E3, Molina não fez o melhor lance. Molina fez D por E3. E aí depois segue F por E3. Com F por E3, quando as brancas vão rocar, elas já vão ter a coluna semi-aberta, coluna F semi-aberta. Seguiu então com o bispo E7, roque, os dois lados colocando seu rei em segurança, e então D4. E D4 é um lance que as brancas criam uma pequena debilidade aqui na casa E4, e isso vai ser muito importante para a partida, tá bom? Vamos verificar o que acontece aí nessa debilidade. Mas em troca disso, as brancas conseguem uma estrutura central bem forte, com 3 peões centrais muito fortes aqui. E tem um domínio central bastante interessante. E aqui nessa posição, o Molina quebra um princípio da abertura. Tem um princípio geral que é não mover duas vezes a mesma peça. É claro que isso não é uma regra, isso não é rígido. Tem ocasiões em que nós necessitamos mover mais de uma vez a mesma peça. E aqui o Molina jogou cavalo E4. Ele tentou aqui tirar proveito dessa casa fraca E4 que as brancas criaram.
Só que essa casa fraca não vai se tornar tão fraca, porque as brancas vão conseguir jogar cavalo C3 e elas vão trocar, esses cavalos serão trocados. E aí as brancas vão conseguir diminuir essa debilidade, ela não vai ser tão decisiva depois que elas conseguem fazer essa troca de cavalo. Seguiu dama C2, atacando o cavalo em E4. E depois que o Molina joga cavalo E4, ele não vai mais voltar ao cavalo, ele joga F5, defendendo o cavalo, tá bom? E aí segue cavalo C3, e as brancas aqui vão conseguir trocar esse par de cavalos aqui, e essa debilidade não vai ser tão importante assim. Cavalo C3, B por C3, as brancas aqui tomam de peão para reforçar o centro. C5, E4, observa que o centro das brancas é bem forte, tá? Cavalo C6 desenvolvendo, bispo E3, cavalo A5, e esse cavalo A5 também é um lance estranho. Ele vai tentar tomar esse peão aqui, mas esse peão é um peão dobrado e é um peão que logo provavelmente vai cair. Então não faz muito sentido jogar cavalo A5 para tentar tomar esse peão. Aqui as negras poderiam jogar, por exemplo, bispo D6 e continuar normalmente o seu desenvolvimento. Depois tirar o bispo para D7, torre para C8 e continuar normalmente. Mas esse cavalo A5 é um lance, uma pequena imprecisão aí do Molina, tá bom? Cavalo E5, além de defender o peão de C4, que está sendo atacado pelo cavalo, esse cavalo está olhando muitas casas no centro do tabuleiro. Vou aqui fazer algumas setas para ver quantas casas o cavalo está defendendo estando em E5. E são muitas casas, olha. Todas essas casas em vermelho, o cavalo está em E5, defendendo ou atacando. Segue então o bispo D6 com a ideia de trocar esse bispo por esse cavalo, já que esse cavalo está muito forte. E aí segue E por F5 e bispo por E5, D por E5, cavalo por C4, e as brancas tomam esse peão, mas elas ganham esse peão de C4 e elas perdem o peão de C6, ou de C5, perdão. E aí as brancas estão perdendo um peão dobrado, enquanto que as negras estão perdendo um peão que tem grande influência, teria grande influência aqui no centro do tabuleiro, tá bom? E aí torre por F5. E aqui nesse diagrama, as brancas têm 3 boas opções para jogar. Elas podem jogar com dama E2, que aí seguiria, por exemplo, cavalo B6, G4, torre F1 cheque, torre por F1, e aqui as negras continuam com dificuldade de desenvolver a ala da dama, tá bom? E aqui tem algumas ideias como torre F8, vai trocar a torre e o bispo pela dama de D8. Outra opção é jogar, depois de torre por F5, é jogar com dama E4, e aí segue cavalo D2, torre D1, torre F1, bispo F1, e aí o cavalo não pode retomar aqui em F1, porque a dama estaria caindo, e aí dama C7, para atacar o bispo, torre por D2, dama C5 cheque, rei H1 e dama F8, e aí as peças das brancas estão bem ativas, enquanto que do lado das negras só a dama preta está jogando. E a torre e o bispo aqui em A8 e C7 e C8 estão sem sair ainda das suas casas iniciais. E a outra opção seria jogar G4, que é o que foi jogada na partida. E aqui as negras não podem, tá, tomar torre por E5, visto que vai seguir torre F8 cheque, dama por F8 e bispo por F8. E aí as brancas estão com uma dama por bispo e torre. Mas na partida seguiu G4, depois de torre F5, seguiu G4, torre por F1, torre por F1, e nessa posição aqui, as negras vão ter que trocar a dama por bispo e torre das brancas.
O lance aqui que as negras fazem é bispo D7, que vai permitir o torre F8. Outros lances aqui seriam bem piores para as brancas, tá? Para as negras. Por exemplo, se ela joga um cavalo E5, segue também torre F8. E qualquer maneira as brancas vão conseguir fazer essa troca vantajosa aí de ganhar a dama das negras e entregar torre e bispo. Então, seguiu aí bispo D7, torre F8, cheque, dama por F8, bispo por F8, torre por F8, com as brancas tendo grande vantagem. E a partir dessa posição aqui, as negras são simplesmente passageiras da agonia. Elas vão sofrer aqui até ter que abandonar a posição. Seguiu dama D3, atacando o cavalo. Bispo B5, A4, atacando o bispo. Bispo A6, dama D7, está ameaçando aqui jogar dama por E6, cheque. E aí cavalo E3, atacando o bispo. Dama E6, cheque, rei H8, dama D6. E nessa posição, as negras abandonam. Bem, por que as negras abandonam aqui nessa posição? Elas teriam que jogar aqui lances muito, muito passivos. Seguiria, por exemplo, torre G8, bispo D5, cheque, cavalo por D5, dama por D5. E esse peão aqui, ó, vai promover uma dama e se tornar uma vitória muito, muito, mas muito tranquila para as brancas. Torre C8 segue E6. Pode tomar aqui, não tem problema. Segue E6. Os próximos lances E8. E as brancas vão conseguir vencer. Mas aí seguiu o bispo C4, atacando a dama. Dama D7, torre G8, E7. Bispo F7, por exemplo, poderia seguir. Aí dama B7, dama por B7, torre A8, dama por A5. E mesmo que as negras não consigam segurar a entrada desse peão, tem outros dois peões que vão poder entrar aí. Mas lembrando que essas linhas não ocorreram na partida, tá bom? Após dama D6, as negras abandonaram a posição e o Krikl conseguiu a sua primeira vitória no match final do Campeonato Brasileiro. Agora o placar está 1,5 a meio a favor do Krikl. E amanhã temos mais uma partida aí que vai ser muito, muito importante para a decisão. Então é isso aí, galera. Então dá aquela força pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo, compartilha o vídeo com seu amigo enxadrista, com seu grupo de xadrez aí do WhatsApp, pra gente estar divulgando cada vez mais o esporte. Então é isso aí, galera. Fiquem com Deus, valeu, falou e até a próxima!